Vamos lá, povo. Então vamos recapitular. A aula passada a gente falou sobre a introdução do sistema digestório, falou sobre toda a parte do sistema digestório relacionada à cavidade oral, né? A parte que fica na cabeça, então cavidade oral, faringe. Dentro da cavidade oral, vocês veem que a língua, gengiva, dente, bochecha, que mais? Palato duro, assoalho da cavidade oral, lembram disso? Depois a gente falou de faringe, esôfago. Esôfago a gente falou um pouquinho de megaesôfago. Quando chegou em estômago, a gente dividiu o estômago em duas classificações. Alguém que lembra? Isso, então quanto a mucosa era uma e a outra era? Classificação de unicavitário. Isso, compartimento. Então, na aula passada a gente falou dos unicavitários. Lembram? Então, quem são os unicavitários? Suíno, um compartimento. Suíno, equino, carnívoros. Né? Então, quem que falta? Os ruminantes, né? Bovino, ovino, caprino, bubalinos e qualquer outro ruminante. Os ruminantes são classificados, então, em unicavitário? Não. Eles são classificados em quê? Multicavitário. Aí eu não quero que vocês confundam monogástrico com um estômago, poligástrico com vários estômagos. Na verdade, quantos estômagos todos eles têm? Um único estômago. Então, nunca na vida confundam isso, tudo bem? É apenas uma classificação e eu prefiro nem usar essa classificação para a gente usar unicavitário e multi, que significa que é um estômago com várias cavidades. Essas várias cavidades espelham muito a nutrição do animal. Então, os animais que têm várias cavidades, eles têm uma alimentação herbívora. Não, eu vou repetir. Os animais que têm várias cavidades são herbívoros. Eu não falei que os herbívoros têm várias cavidades. Vocês entenderam que isso é diferente. Porque na aula passada a gente falou de um herbívoro que era unicavitário. Qual que é? O equino, né? Então o equino só tem uma cavidade, justamente porque a cavidade que o estômago dele tem, que é o próprio estômago, não é capaz de fazer a fermentação daquele material vegetal. Então ele faz a fermentação em outro componente lá do intestino, que é o seco, que depois a gente vai abordar sobre ele mais especificamente, que pro equino é um seco gigantesco, é um seco muito considerável. Já para os animais ruminantes, eles têm câmaras específicas para fermentar o alimento, quebrar a celulose. O que é celulose? É a parede dos vegetais, né? Então, os vegetais têm uma parede chamada celulose. E os animais não têm, os mamíferos não têm uma enzima que quebra essa celulose. Então, para ele ter acesso ao alimento, para ter acesso aos nutrientes, então vocês imaginam uma parede fechada e os nutrientes lá dentro. Para ter acesso àqueles nutrientes, ele tem que degradar essa celulose. Ele tem que picar um alimento bem pequenininho e degradar essa celulose. Como ele não tem nenhuma enzima para fazer isso, ele faz uma amizade com micro-organismos que moram ali dentro do trato do estômago dele. E esses micro-organismos, como fungos, protozoários, vão fazer a fermentação dessa celulose. E quando fermenta essa celulose, a celulose é consumida por esses micro-organismos, libera energia e libera também os nutrientes para o ruminante conseguir absorver. Entenderam isso? Então, toda a questão relacionada à anatomia dos ruminantes é baseada nesse hábito alimentar deles de comer somente vegetal e de ter um componente ali específico em fermentar esse vegetal para se alimentar. A gente já viu que, como qualquer fermentação, se você tiver em casa, misturar farinha com água, você vai ver que vai sair bolha. Se você se você fizer cerveja, que vai fermentar, vai sair bolha. Então, como qualquer fermentação, é natural que ocorra a produção de gás. Então, nesses animais, a gente vê um hábito chamado de eructação. O que é eructação? É o arroto. Então, esses animais arrotam demais. E esse arroto vem não da ingestão de gás, mas vem da produção de gás através da fermentação. Ok? Então, dito isso, vocês entenderam qual é basicamente a diferença entre os unicavitários, o estômago unicavitário, e o estômago que possui várias cavidades?
Então agora a gente vai abordar um pouco mais a fundo como que funciona esse estômago, como é o desenvolvimento dele e para que serve cada um dos 4 compartimentos. Os animais domésticos têm 4 compartimentos. Alguém sabe quais são? Rumen, omaso, abomaso. E retículo. Não está na ordem de passagem. A ordem de passagem seria rumen, retículo, omaso e abomaso. Mas você está certo. Então são esses 4 compartimentos. E cada um desses compartimentos é especializado em fazer alguma função dentro da digestão dessa celulose, dentro da digestão desse capim. Então vamos lá. 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. O que o monogástrico tem, ou o unicavitário tem, é um estômago que possui glândulas. A gente viu que às vezes a glândula está nele inteiro e às vezes está numa parte, que é quando a gente classifica em simples e composto. Mas sempre vão ter glândulas nos unicavitários. Essas glândulas vão produzir secreções, enzimas, ácidos, que vão auxiliar na digestão. Não é no estômago que começa a digestão. Onde que começa a digestão? Lá na cavidade oral, na boca, através da mastigação, através da amilase salivar, que é uma enzima que vai quebrar o amido, que começa lá na saliva, lá na cavidade oral, através de outras enzimas que vão começar a digestão. Então, no estômago é apenas mais uma etapa da digestão. Não é a única, é mais uma e não é mais importante. Todas elas são complementares para, no final, conseguir absorver o máximo de nutriente possível. Então, a gente classifica o estômago dos ruminantes, os compartimentos do ruminante, em 2 partes. Na verdade, a literatura classifica em 2 partes. Eu, basicamente, não uso muito essa classificação, não. Mas seriam os proventrículos e os estômagos verdadeiros. Por que não é legal falar estômagos verdadeiros? Porque parece que tem os outros que são falsos. Mas, na verdade, é um único estômago. Então, na verdade, o ideal seria chamar de compartimento verdadeiro, talvez, e os outros seriam os pré-compartimentos. Mas a gente não vai usar muito essa classificação. O que essa classificação indica é que eu tenho 3 compartimentos que têm uma característica e outro compartimento que tem uma característica completamente diferente. Então, nesses 3 compartimentos aqui, só recapitulando um pouquinho. Na classificação de simples e composto, que diz respeito à mucosa do estômago, pode ser somente glandular ou mista. Uma parte glandular e uma parte aglandular. De acordo com essa classificação, o estômago dos ruminantes é simples ou é composto? É composto. Tem 3 cavidades. Então vamos voltar. Onde é que eu estava? 3 cavidades. Sim, dos lactentes, que bebem leite. Então os filhotinhos que bebem leite, eles não precisam quebrar a celulose. Então eles não precisam de uma estrutura muito grande para quebrar essa celulose. O que eles precisam é do último compartimento, que seria o dito ali na classificação anterior, estômago verdadeiro. Na verdade não é o estômago verdadeiro, é apenas a parte glandular, né? Cavidade glandular do estômago dos ruminantes. Então nessa cavidade possuem glândulas que vão liberar secreção, que vão liberar enzimas, que vão ser capazes de quebrar esse leite, digerir esse leite. Então o filhotinho que ingere leite, a gente chama de lactente. O lactente não precisa ter as 3 primeiras cavidades muito grandes. Eles vão ter o último compartimento muito bem definido. Então o rumen serve para fazer a digestão da celulose. Abomaso, aí sim, ele vai fazer a digestão do leite. Então o que a gente vê? No filhotinho, a proporção de tamanho entre as cavidades é completamente diferente da proporção de tamanho da cavidade dos adultos. O que é mais importante para um lactente? O abomaso. Então, proporcionalmente, eu não estou falando que a estrutura é maior do que a de um adulto. Estou falando que, proporcionalmente, o abomaso de um lactente é muito maior, e vocês conseguem ver por esse desenho, muito maior do que o rumen, o retículo e o omaso. Porque é o abomaso que vai fazer o trabalho de digestão desse leite. Tudo bem? Com o passar do tempo, e na figura seguinte eu vou mostrar, esse filhote vai começar a beliscar uma gramínea no chão,
a comer um pouco de fezes da mãe, que vem com capim, vem com microbiota. Com o tempo, esse filhote vai começar a preparar esse estômago para o recebimento do capim. Então, naturalmente, o abomaso ele não vai diminuir de tamanho, ele vai crescer. Só que as outras estruturas vão crescer ainda mais. E vai ficar com esse aspecto final, que é o aspecto do adulto. Como que é o aspecto final? O rumen, que aqui no lactente era pequeno, e ele é a câmara que faz a fermentação, ou seja, ele é um grande compartimento que fermenta o alimento. O rumen no adulto vai ser gigantesco, porque a gente falou na aula passada que um dos hábitos alimentares dos ruminantes é comer muito, depois ir para uma sombra e ruminar aquele alimento, ou seja, devolver aquele alimento para a cavidade oral, remastigar aquele alimento, redeglutir aquele alimento e encaminhar aquele alimento de volta para a digestão. Então, o rumen precisa de ele precisa ser gigantesco, ele precisa ser muito grande, para caber muito líquido. A fermentação exige líquido, a gente nunca vai fermentar uma coisa seca, para caber muito líquido e para caber muito capim. Então esse animal vai comer muita coisa, vai ocupar um espaço muito grande. O omaso e o retículo vão crescer e no final o abomaso vai ficar maior que o omaso e o retículo, só que ainda assim proporcionalmente completamente diferente da proporção dos filhotinhos. Alguém não entendeu isso? Por que a gente tem essa alteração na proporção do tamanho das câmeras? Não? Entenderam? Então aqui, nessa figura a gente vê uma linha do tempo, né? Aqui, primeiras semanas de vida, 3 a 4 meses e adulto. Como que funciona essa transformação no filhotinho, que tem uma abomaso proporcionalmente grande, e ao passar do tempo até chegar no adulto. O rumen vai se desenvolvendo. O rumen do filhote ele é completamente liso. Ele não tem estruturas para aumentar a superfície de contato, ele não tem papilas ruminais, que a gente vai ver daqui a pouco como é que é. O retículo e o omaso, a mesma coisa, eles são não são 100% lisos, mas são mais lisos em comparação ao adulto, justamente porque ele não precisa daquilo naquele momento. A única das cavidades que está bem estruturada mesmo é o abomaso. Então aqui a gente vê o volume gigantesco desse estômago dos ruminantes. A gente vê que num bovino grande ele pode ter mais de 200 litros, 200 litros é muito, então é um compartimento muito grande. A cavidade abdominal do ruminante, do lado esquerdo, ou seja, o antímero esquerdo da cavidade abdominal é inteiro estômago. Então, desde o diafragma até a entrada da cavidade pélvica inteiro vai ser estômago. Então, ele é gigantesco justamente para conseguir comer muito e digerir uma grande quantidade de capim. Vocês entendem como que funciona essa vista dorsal? Esse animal está nessa posição aqui, ó. Então vocês estão olhando ele de trás, de costas. Vocês estão olhando o dorso dele e a gente removeu uma parte do dorso. Entenderam? Então aqui é antímero esquerdo, aqui é antímero direito. Aqui é cranial e aqui é caudal. Tudo bem? Notem que aqui, ó, essa linhazinha aqui é o diafragma. Então onde está minha mão? Aqui é o coração, ó. E aqui os pulmões. Onde está minha mão aqui é cavidade torácica e aqui é cavidade abdominal. Aqui já é a entrada da cavidade pélvica, onde ficam os órgãos genitais. Notem que se a gente traçar uma linha aqui no plano sagital mediano, todo o antímero esquerdo da cavidade abdominal está ocupado por estômago, por isso aqui, ó. E se a gente traçar uma linha, a gente vai ver ainda que alguns compartimentos do estômago ainda ocupam o antímero direito, ou seja, não é só no esquerdo inteiro, ainda tem uma parte do direito ocupado. Então, um pedaço do omaso ainda ocupa o antímero direito. E o abomaso fica bem ventral, um pouco desviado para a esquerda. Desculpa, um pouco desviado para a direita. Alguma dúvida aqui? Entenderam o tão gigante que é esses compartimentos do estômago dos ruminantes? Isso é importante. Então agora a gente vai abordar cavidade por cavidade do estômago dos ruminantes. Então a aula de hoje a gente vai partir falando de rumen, a gente vai falar sobre as características do rumen, a função do rumen, os limites, onde começa e onde termina, vai partir para o retículo, omaso e abomaso. Tudo bem? E todas as estruturas que compõem ele.
Então aqui a gente vê um pequeno ruminante, foi removida a pele, então aqui a gente vê ainda o arco costal do lado esquerdo, aqui é o antímero esquerdo dele. A cabeça dele está aqui, ó, e para lá é a cauda dorsal e aqui ventral. Então foi removida a parede abdominal dele e aqui a gente consegue ver inteiro, ó, desde dorsal até ventral, desde o diafragma, que está mais ou menos nessa altura, até a entrada da cavidade pélvica inteiro, é um grande estômago. Então, qualquer lugar, se você for colocar um estetoscópio na região abdominal de um ruminante, em qualquer lugar que você esteja, você está no estômago, tá? O rumen é tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é o rumen. Vem pra cá. Tudo isso aqui é o rumen. Aqui novamente, aqui são todas as estruturas, ó. Aqui a gente está vendo o rumen. Aqui é o retículo. Aqui é um pedacinho do abomaso. O omaso não dá para ver porque está do outro lado. Aqui, o que é isso daqui? É o esôfago. Se aqui é o esôfago, a cabeça do animal está onde? Está aqui ou está lá? Está aqui, né? Então a cabeça do animal está aqui. Então o esôfago está aqui, ó. O esôfago vem para cá. Se a cabeça do animal está aqui, então aqui é esquerdo e aqui é direito. Tudo bem? Então aqui vocês estão vendo uma vista esquerda. Do lado esquerdo, imagine em mim aqui. Todo o lado esquerdo, todo o antímero esquerdo é ocupado pelo estômago, pelo rumen. O rumen está encostado na parede do meu abdômen. Se está encostado na parede do meu abdômen, eu chamo de face parietal. Parietal de parede. Face parietal. A outra face, que é a face direita, que é essa daqui, está encostada nas outras vísceras. Quais são as outras vísceras? Todas as outras. O intestino, um pedaço do fígado, um pedaço do seco. Todas as outras vísceras vão estar na outra face. É o que a gente chama de face visceral. Ok? Face parietal, encostado na parede do abdômen. Face visceral, encostado nos outros órgãos. Então aqui face visceral, face parietal, ou seja, o lado esquerdo dele. O que a gente consegue ver pela face esquerda? Retículo, rumen e um pedacinho do abomaso. Já na face direita, ou seja, na face visceral, o esôfago está aqui, então o crânio, a cabeça dele está lá. A gente consegue ver esse outro compartimento aqui, ó, com o número 4. Aqui é o omaso. O omaso é uma grande bola, parece uma bola de futebol de salão. E ele a gente só vai conseguir ver na face visceral, porque ele está desviado para a direita. Assim como o abomaso, a gente consegue ver uma partezinha dele aqui, ó, mas a maior parte dele está desviado para a direita também, que é esse compartimento aqui que fica bem ventral, encostado no processo tifoide. A gente vai ver. Face visceral, face parietal? Parietal. Lembram que no estômago de unicavitários eu mostrei para vocês que existe a curvatura menor, a maior. Aqui a gente vai ter algumas coisas similares. Então aqui, dorsalmente, curvatura dorsal. Ventralmente, vamos falar agora só de rumen, tá? Esqueçam isso daqui, que é o retículo, e esqueçam esse compartimento número 5, que é o abomaso. O que é o rumen? É esse daqui que eu estou passando a mão, ó. Tudo isso daqui é rumen. Então o rumen tem uma curvatura dorsal, que de fato fica voltada para a dorsal do animal, e uma curvatura ventral, que fica voltada para o ventre do animal. Tem ainda uma extremidade cranial, que fica direcionada para onde está o esôfago, né? O esôfago está direcionado para o crânio, e uma extremidade caudal, que está lá na entrada da cavidade pélvica. Então, duas curvaturas dorsal, uma curvatura dorsal e a outra ventral, uma extremidade cranial, uma extremidade caudal. E agora que vocês sofrem um pouquinho mais. Conseguem ver que esse grande compartimento aqui tem algumas linhas esbranquiçadas? Conseguem? O nome dessas linhas é sulco. Vocês lembram que lá na aula de anatomia do coração, existe o sulco interventricular, sulco coronário, e quando a gente olha por fora, a gente vê um sulco, quando a gente olha por dentro, a gente vê um septo. Aqui vai ser a mesma coisa,
Só que ao invés de a gente ver um septo, a gente vai ver o que a gente chama de toros, não dá para ver aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aliás, toros não, desculpa, pilares. Daqui a pouquinho, deixa eu já mostrar aqui. A gente vai ver o que a gente chama de pilares, que são essas curvaturas aqui, ó, essas ondulações, que são musculares, são muito fortes. Então, por fora, a gente vê o suco, por dentro, ao invés de a gente ver um septo, que nem a gente via lá no coração, a gente vai ver esse pilar, que é um grande aglomerado de músculo, que auxilia na contração desse órgão. Cada um desses sucos aqui, ó, cada uma dessas linhas brancas tem um nome. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele parece complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível, que isso aqui é importante. Aqui a gente tem a face parietal, que é a face esquerda. Esse sentido assim é longitudinal, tudo bem? Aqui é longitudinal. Eu vou mostrar aqui nessa figura, depois eu vou mostrar na outra peça. Aqui é longitudinal. Então esse grande suco aqui, ó, é o suco longitudinal. Só que a gente tem dois sucos longitudinais. A gente tem o longitudinal direito e o esquerdo. Aqui não é a face parietal, é a esquerda. Então aqui é suco longitudinal esquerdo. Tudo bem? É todo lá em... É daqui até aqui. Aquele lá em cima não. Aqui? É. Aqui é o suco acessório. O quê? Ele desvia, isso, esquerda, porque a gente está na face esquerda. Isso mesmo. Ele diz, é como se fosse uma continuação do longitudinal, só que ele passa reto. Então, ó, suco longitudinal esquerdo, suco acessório esquerdo. Ok? Vou tentar desenhar aqui pra gente. Aqui é a face parietal. Então aqui eu tenho a entrada do esôfago. O suco que eu mostrei para vocês, ele está aqui, ó. Suco longitudinal. Suco longitudinal esquerdo. Tem outro que faz assim, ó. Suco acessório esquerdo. Eu vou mostrar aqui, depois eu mostro de outra forma. Estão vendo essa bolsa aqui, ó? A gente consegue ver aqui, ó. Esse suco, essa bolsa tem outros dois sucos. Um aqui e outro aqui, que a gente chama de sucos coronários. Ventral dorsal. Oi? Ventral dorsal. Qual que é o dorsal? Esse. E esse aqui é o ventral. Então, suco coronário dorsal e suco coronário ventral. Tudo bem? Professor, qual que é o longitudinal direito? Daí a gente só vai ver na outra face. A gente está vendo na esquerda primeiro. E o que é suco cranial e suco caudal? O cranial está aqui, ó. A gente não consegue ver. E o caudal está aqui. Então, eu vou mostrar para vocês de outra forma. Imagine que isso aqui... Eu vou mostrar de três formas, aqui, no quadro e aqui. Aqui vai ser mais fácil. Aldrin, vem aqui rapidinho, por favor. Isso aqui é o rumen. A gente vai fazer, segura aqui. Aqui vai ser o esôfago. Então, isso aqui a gente vai usar como referência. A gente vai usar como referência para a gente saber o que é cranial, o que é caudal, e o que é direita e o que é esquerda. Tudo bem? Aqui é o esôfago. Se aqui é o esôfago, aqui é a curvatura dorsal. Aqui é a curvatura ventral. Estão comigo? Aqui é o rumen. Imaginem que alguns tecidos, imagina um prédio que tem aquelas colunas e aqueles pilares. Ali é a parte mais forte que tem no prédio. Aqui também tem os pilares, que é a parte mais forte que tem no rumen.
Esses pilares são feitos de músculo. E esses músculos servem para contrair esse rumen. Esses músculos ficam situados internamente. Só que por fora a gente vê um sulco. Então é como se existisse lá dentro uma coluna. É como se existisse aqui, ó, dentro dessa parede, as ferragens com a coluna. E por fora a gente está vendo essa marca onde estaria uma coluna. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. A gente vai ver os sulcos. E cada um dos sulcos representa os pilares que estão lá fora. Cadê o... Então eu mostrei para vocês o sulco longitudinal esquerdo e mostrei para vocês o cranial, caudal e acessório. Imagina que eu peguei um grande músculo e fiz assim, ó. Cranial e caudal não é a mesma coisa que dorsal e ventral? Não, não. Aqui é dorsal, aqui é ventral. Aqui é cranial, aqui é caudal. É que você não mostrou então ainda o cranial e o caudal. Ainda não, vou mostrar agora, porque ele é mais tridimensional. A gente vai ver aqui. Segura aqui, ó, deixa eu pegar o nosso. Segura aqui, ó. Vai, aqui. Vocês notaram que quando eu apertei aqui, formou esse sulco? Então, sulco longitudinal. Aqui, sulco longitudinal. Aqui é cranial ou é caudal? Cranial. Sulco cranial. E aqui é cranial ou é caudal? Caudal. Sulco caudal. Então, os sulcos longitudinais, o sulco cranial e o sulco caudal, são como se fosse uma continuidade. Só que dependendo da localização, ele vai ter um nome. Então aqui eu estou na face, aqui é direito, aqui é visceral, concorda comigo? Então aqui é sulco longitudinal o quê? Direito. Aqui é o esôfago, a cabeça dele está lá, está nessa posição aqui, ó. Sulco longitudinal, direito. Sulco longitudinal, esquerdo. Sulco cranial e sulco caudal. Ok até aqui? Quando a gente traça os sulcos longitudinais, cranial e caudal, a gente divide o rumen em basicamente dois espaços. Um que é dorsal e um que é ventral. Ok? Então aqui a gente chama de saco dorsal e saco ventral do rumen. Quem limita eles é o sulco longitudinal direito, esquerdo, cranial e caudal. Tudo bem? Caudalmente, existe um outro músculo aqui, ó. Vou ver se eu consigo apertar desse cima. Ficou do jeito que eu queria, mas segura aqui. Notem que a extremidade caudal, extremidade cranial. Cranial onde tem o esôfago. Na extremidade caudal formam duas outras bolsas, dois outros sacos. Esse saco, se o alimento entra nesse saco, ele não tem para onde ir, ele tem que voltar. Ele não tem um caminho para seguir. Por isso que a gente chama de saco cego. Tudo bem? Oi? É porque ele não tem para onde ir. Ele entra aqui nessa sala. Essa sala aqui seria um saco cego. Porque se o indivíduo entra por aqui, ó, por essa porta,
ele não consegue ir para lugar nenhum. Ele tem que voltar por aqui. Na anatomia, quando tem uma estrutura que é uma rua sem saída, e é uma estrutura sacular, a gente chama de saco cego. Ok? Oi? Aqui, só que ficou pequeno, ele é maior, e aqui. Então, na extremidade caudal do rumen, surgiram outros dois compartimentos dentro do rumen, chamado de saco cego e saco cego. Os dois são sacos cegos que estão caudais, não é? Então, a gente chama de saco cego caldo dorsal e saco cego caldo ventral. Entenderam isso? Porque aqui é dorsal e aqui é ventral. Então aqui a gente tem o saco dorsal do rumen, saco ventral do rumen. Quem delimitou o saco dorsal e o saco ventral foram os sulcos longitudinais direito e esquerdo, o sulco cranial e o sulco caudal. Na extremidade caudal do rumen apareceram dois outros sacos. A gente chama de saco cego. Cego mesmo, de não enxergar, saco cego. Caldo dorsal e saco cego, caldo ventral. Tudo bem? Por que eu chamo de caldo dorsal e caldo ventral? É porque na teoria eu poderia se chamar só de saco cego, dorsal e ventral. Mas se eu chamo de caldo é porque deveria ter um cranial. Deveria ter um saco cego, crânio dorsal e saco cego, crânio caudal. Só que não tem. Em algum momento da história da anatomia, acreditava-se que isso daqui, ó, esse espaço aqui, seria um saco cego, caldo, crânio dorsal, e esse daqui seria um crânio ventral. Só que depois viram que não é, porque para ser um saco cego, os sulcos e os pilares precisam fazer essa forma circular, como se fosse constricção, igual eu fiz aqui com o barbante. Aqui não faz isso. Aqui ele é só uma protuberância, não tem um músculo fazendo isso. Entenderam a diferença? Então a gente não chama isso daqui de saco cego, crânio ventral e crânio caudal. Não existe isso. A gente chama só isso aqui de caldo dorsal e caldo ventral. Posso? Qual parte você não entendeu? Tá. Beleza. Aqui a gente chama de saco cego, caldo dorsal e caldo ventral. Geralmente, quando eu tenho alguma coisa caudal, é porque eu tenho alguma coisa cranial, né? Se eu falo que é uma artéria que é lateral, é porque eu tenho alguma coisa que é medial. Se eu falo que é uma coisa dorsal, porque geralmente eu tenho uma coisa ventral. Igual aqui, eu tenho um saco dorsal porque eu tenho um ventral. Se eu tivesse esse, eu não chamaria esse de dorsal. Então esse daqui é o saco cego, caldo dorsal. Saco cego, caldo ventral. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Naturalmente a gente pensaria em ter um saco cego, crânio dorsal e crânio ventral. Não tem. Antigamente assim, achavam que tinha, que eram esses compartimentos aqui, ó. Esse 12 e esse 13 aqui. Depois foi visto que não tem uma constricção de músculo. Esses sacos, na verdade, a gente chama de átrio do rumen, que seria esse compartimento aqui, ó. Átrio do rumen é a entrada. E aqui recesso do rumen. Entenderam? Então aqui na imagem, saco cego, caldo dorsal, saco cego, caldo ventral, saco dorsal. Na extremidade do saco dorsal, a gente tem o átrio do rumen. Notem que o átrio do rumen, eu falei, é na extremidade do saco dorsal. Ou seja, o átrio do rumen, ele está no saco dorsal. Ele não é uma coisa à parte. Ele é só um puxadinho do saco dorsal. E aqui é o recesso do rumen, que está no saco ventral. Recesso do rumen. Mas ainda tem outros dois sulcos, que são os sulcos acessórios. O sulco acessório a gente vai encontrar tanto na face parietal quanto na face visceral. Então, na face parietal, Oi? Oi? Coronário é esse suco aqui, ó. Oi? Que forma um saco cego. Exato.
Quem delimita o saco cervical dorsal e quem delimita o saco cervical ventral, que é esse barbante aqui, ó, são os sucos coronários. Você lembra o que é coronário, né? É o coroa, coronário. E aqui é outro coronário. Coronário dorsal e coronário ventral. Qual é a dúvida? Excesso do rumo é essa parte aqui, ó. Aqui no 13. E se a gente for ver nessa figura, a gente não consegue ver, porque o omaso e o abomaso estão tampando. Se eu tirar o omaso e o abomaso, eu vou ver isso aqui, ó. Aqui nessa figura, o omaso está aqui, ó, e o abomaso está aqui, tampando isso daqui. A gente não consegue ver. E o ácido? Oi? O átrio é isso daqui, ó. E aqui a gente consegue ver, ó, átrio do rumen. E aqui o omaso está tampando também. Tá? E o que é o ligamento acessório? Aqui do longitudinal sai um outro fiapinho. Ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Deixa eu mostrar na parietal primeiro. Vira aqui, que vai ser mais fácil. Isso. Sai um outro ligamento aqui, ó. Que sai do longitudinal. Esse daqui é o acessório, tudo bem? Esse daqui é o acessório direito ou esquerdo? Esquerdo, olha aqui o esôfago. Ok? Olha só o formato do acessório esquerdo. Ele só vai. É diferente do acessório direito. Vira para o outro lado. Olha só o acessório direito. O que faz? O acessório direito, ele sai do longitudinal e se funde de novo com o longitudinal. Entenderam? Ele forma um espaço aqui no meio. Esse espaço é como se fosse uma ilha. A ilha a gente chama de ínsula do rumen. Então, na face visceral, ou seja, na face direita, na face visceral, a gente tem aqui o suco acessório se unindo com o outro. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, o suco acessório, ele se une com o longitudinal. Ele não é tão delimitado que nem eu mostrei ali. E aqui, esse número 11 mostra uma ínsula do rumen, um espaço entre o acessório e o longitudinal. Diferente desse aqui, ó, que o acessório só vai, ele não se funde. Oi? Você pode repetir essa parte e abaixar o travesseiro? Eu conseguiu ver. Aqui? Obrigada. A parte de baixo que você falou. Aqui na face direita, ou face visceral, o suco acessório, aqui é longitudinal, né? O suco acessório, ele faz isso daqui, ó. Vem pra cá e encontra de novo com o longitudinal. Então, forma um espaço aqui no meio. Esse espaço é chamado de ínsula do rumen. Ínsula, vem de ilha, ínsula. Já na face parietal, o acessório ele só vai, ele não dá a volta, ó. Ele não faz uma curvinha e se junta com o longitudinal de novo. Ele só vai. Então ele não forma um espaço, ele não forma esse espaço. Entenderam? Lá na prática dá para ver também, não é assim, não é tão claro, mas dá para ver também. Então, recapitulando, aqui é o esôfago. A gente traçou primeiro esse suco que dá a volta no rumen. Formou esse longitudinal direito, aqui é o esôfago, então aqui é direito, ou visceral, e aqui onde a ordem está é esquerdo ou parietal. Então, traçou esse suco. Aqui é longitudinal, porque ele está cortando longitudinalmente o rumen. Aqui a gente está falando só de rumen. Aqui do outro lado é longitudinal, então um é direito e outro é esquerdo. Os longitudinais se encontram aqui na frente. Se encontram, aliás, aqui é caudal. Então se encontram caudalmente, formando suco caudal, que é onde eu estou com a mão aqui, ó. Suco caudal do rumen. E se encontram cranialmente, formando o suco cranial do rumen. Entenderam? Oi? Professor, Você não entendeu? Qual parte você não entendeu? Cranial. Cranial é isso daqui, ó. Daqui até Ah, tá. aqui. Aqui, ó. Se eu bater com a mão aqui, ó, eu estou batendo no cranial.
Porque o longitudinal é aqui. O outro longitudinal é aqui. O que une os dois, ou seja, a curvinha, é o cranial. Cranial e aqui caudal. Estou batendo no caudal e aqui estou batendo no cranial. Você consegue mostrar a imagem? Consigo mais ou menos. Porque como aqui é uma face lateral, a gente não consegue ver de frente, cranialmente, nem caudalmente. Então, mas aqui, ó, perfurando o quadro, aqui, entre o átrio do rumen e o recesso do rumen, entrando, teria o sulco cranial. Aqui. E aqui, o sulco caudal. Onde os meus dois dedões se encontram aqui, seria o longitudinal esquerdo. E onde esses dois dedos se encontram, do outro lado, é o longitudinal direito. Entendeu? Ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma constricção, ele espreme o rumen. Quando ele espreme o rumen, ele delimita espaços. Para que esses espaços são importantes? O alimento, durante a digestão, o alimento não está lá, a Deus dará. Ele é deslocado de um lado para o outro. Quem faz a contração desse rumen para deslocar esse alimento são esses pilares do rumen, essa musculatura que a gente vê por fora, a gente vê suco, por dentro a gente vê um pilar, é uma musculatura. Eles contraem. Então imagina isso daqui, ó. Isso daqui contrai, quando ele contrai, ele pega o alimento que estava aqui dentro, soltou, mas ele pega o alimento que estava aqui dentro e joga para frente. Quando aqui contrai, ele pega o alimento que estava aqui e joga para frente. Quando a região aqui da ínsula contrai, joga para caudal. Quando o saco dorsal contrai, ele joga para ventral. Contraiu, o alimento vem para baixo. Então, essas contrações do rumen seguem ciclos muito ordenados, não são aleatórios, são ordenados. Seguem ciclos de contração que fazem com que o alimento consiga se misturar lá dentro, se mexer. Pode sentar, obrigado. O alimento consegue se mexer lá dentro. Quando o alimento se mexe lá dentro, ele consegue fazer com que todo o alimento tenha acesso àquelas bactérias, àqueles protozoários que precisam quebrar aquela parede. Entenderam isso? Ainda pensando nesse rumen, e eu falei para vocês que o ato de fermentar libera muito gás e que o capim ele é engolido de uma forma grosseira e depois ele é devolvido para a boca, para a cavidade oral, remastigado, que é o que a gente chama de ruminação, e volta no estômago. Para ser novamente, na ruminação, ele é macerado bem pequenininho. Quando eu pego um capim grande e jogo numa piscina, o capim tende a boiar. Ele é grande, ele tende a boiar. Se eu pegar o capim e macerar ele, deixar ele todo pulverizado e misturado com a água, ele tende a ir para o fundo. Ele fica mais denso, ele tende a ir para o fundo. E o gás que produz, o gás vai para o fundo ou o gás vai para cima? Para cima, né? Então aqui existe uma estratificação. Quando a gente ausculta, pega o estetoscópio e ausculta o rumen de um animal, a gente tem que ouvir barulho de gás aqui em cima, porque é normal ter gás aqui em cima. A gente tem que ouvir um barulho aqui embaixo, mais denso, mais maciço, porque ali tem um material mais compactado, que já está mais mastigado, já está mais preparado para subir. E aqui a gente ouve um outro barulho característico de material já em partículas maiores, que ele acabou de ingerir. Então são capim com partícula maior, que ainda vai ser devolvido para a boca e depois vai ser remastigado. Entenderam isso? Então aqui é uma vista interna do rumen. Aqui a gente está vendo um suco. Quer dizer, desculpa, aqui a gente está vendo um pilar. Se a gente está vendo internamente esse pilar, do lado de fora tem o quê? Um suco. Eu não sei te falar qual é esse pilar, mas com certeza do lado de fora tem um suco. Se do lado de fora tem um suco longitudinal direito, esse daqui é o pilar longitudinal direito. Se por acaso do lado de fora for um suco coronário, esse daqui é o pilar coronário, dorsal ou ventral. Tudo bem? Alguma dúvida? Os pilares eles ficam bem crescidos. Não, os pilares são reflexos do suco. Então você imagina assim, minha camiseta. Quando eu dobro aqui, ó, eu formo um suco. Entendeu? Quando eu viro pra cá, ó, tem uma protuberância.
Uma dobra, é um pilar. Entendeu? Como se fosse isso aqui, ó. Olhando de frente. Se eu olhar por aqui, ó, eu estou vendo um sulco. Se eu olhar por aqui, eu estou vendo um pilar. Onde tem um pilar, aqui do lado de fora tem um sulco. Onde tem um sulco, aqui do lado de dentro tem um pilar. Aqui numa outra imagem vista internamente. Essa parede aqui, ó, aqui foi removida essa parede. Então a parede que a gente está vendo é a parede do lado direito. É outra parede. Entenderam isso? É outra parede. Então esses aqui, aqui no caso é o pilar. Qual pilar? Pilar longitudinal. Direito. Está lá do outro lado. Aqui está o esôfago. Aqui o pilar acessório. Direito. E esse espacinho aqui é a ínsula do rumen. Lembra que eu mostrei que tem o pilar longitudinal e aqui o acessório? O espaço formado é chamado de ínsula do rumen. Do lado de fora, a gente vê como um tecido esbranquiçado. Do lado de dentro, a gente vê como um tecido com pouca quantidade de papilas. É um tecido que... Eu já vou mostrar para vocês o que são as papilas. Mas ele é mais liso, ele é um pouquinho diferenciado. Só tem no direito? Oi? Só tem no direito essa... A ínsula só. A ínsula só. O acessório tem nos dois, mas a ínsula só no direito. Isso daqui não é rumen, isso daqui é retículo. Já é outra cavidade do estômago, ok? Então, pensando que aqui é retículo e aqui é esôfago, quais são os limites do rumen? O alimento entra por onde? Pelo esôfago. Onde o esôfago entra no rumen, tem o mesmo nome da onde entrava no estômago dos unicavitários. Qual é o nome desse ósseo? Ósseo do cardio. Então, o primeiro deles, onde o esôfago entra no estômago, seja uni ou multicavitário, é sempre ósseo do cardio. No caso dos unicavitários, o próximo ósseo já vai chegar no intestino. Aqui não. Então, primeiro ele entra pelo ósseo do cardio, aqui é o rumen, e depois ele passa do rumen para o retículo. Então, o próximo compartimento do estômago dos multicavitários, o primeiro é o rumen, o próximo é o retículo. Então, o nome dessa passagem aqui, ó, desse ósseo, é ósseo rumino-reticular. Saiu do rumen e foi para o retículo. Ósseo rumino-reticular. Entendem que a lógica vai ser sempre essa. Saiu do rumen e foi para o retículo, ósseo rumino-reticular. Saiu do retículo e foi para o omaso, ósseo retículo omasal. Saiu do omaso e foi para o omaso, omaso abomasal. É sempre o nome de onde está saindo e o nome de onde está entrando. Eu vou repetir isso mais vezes. Rumino-reticular. Vou mostrar aqui. Então aqui, ó, aqui está aberto. Mas aqui, se fosse fechado, seria uma passagem tubular. Que a gente chama, essa passagem a gente chama de ósteo. Se está saindo do rumen, o rumen está aqui no caso, e está indo em direção ao retículo, é o ósseo rumino-reticular. E nesse ósseo rumino-reticular tem uma prega aqui, ó. Ou seja, é um tecido dobrado, é um músculo, na verdade, dobrado. A gente chama essa prega que está no ósseo rumino-reticular, a gente chama de prega rumino-reticular. Como eu sei que aqui é o rumen e aqui é o retículo? A parede do... Oi? Como eu sei que aqui é o rumen e aqui é o retículo? Eu sei que aqui é a divisão entre eles. Mas o que vocês conseguem notar que diferencia o rumen do retículo? O que? Não entendi. Isso, rugosidade, o que vocês falaram? As estruturas que estão aqui dentro. Vocês conseguem ver que aqui é diferente daqui? Qual é a diferença entre aqui e aqui?
Não. É, lá tá mais juntinho. Aqui parece um carpete. Aqui parecem cristas de favo de mel. Aquelas cristas hexagonais. Quando eu falo que aqui parece um carpete e aqui parece uma cristas de favo de mel, eu estou falando sobre a mucosa desse órgão. Não confunda, eu estou falando sobre a mucosa. Não estou falando nada de se é glandular ou aglandular. A gente sabe que o rumen, retículo e o maço são aglandulares. Aqui eu estou falando sobre a mucosa. Tá? É que nem eu falar sobre o chão da sala. O chão dessa sala, o chão do corredor e o chão da outra sala. Todas as salas têm chão. Todas as salas têm mucosa. Entendeu? Mas nem todas as salas têm o chão de madeira. Esse aqui é o chão de borracha, ali é de pedra e depois de borracha de novo. Aí é quando eu falo se é glandular ou não. Todas têm mucosa. Só que nem todas são glandulares. Qual que é o rumen e qual que é o retículo mesmo? Rumen, retículo. Olha aqui o rumen numa imagem melhor. Ó. Conseguem ver? Não parece aquele carpete marrom que tinha na casa da avó? Aquele carpete velho? É o rumen. Por que o rumen tem essas estruturas? Aliás, voltando. Essas estruturas a gente chama de papilas. Por que papilas ruminais? Por que o rumen tem papilas ruminais? Isso, perfeito. É para aumentar a superfície de contato, para aumentar a área de contato do alimento com a parede. Ok? Então aqui tem uma grande área de contato para ficarem bactérias, para ficarem protozoários, para absorver ácido graxo volátil. Então uma característica do rumen é ter papilas, uma característica da mucosa do rumen é ter papilas ruminais. Então se na prova eu perguntar para vocês como é a mucosa das diferentes cavidades, a mucosa do rumen é formada por papilas ruminais. Entendeu? Repete a pergunta, professor. Como é a mucosa das diferentes cavidades? Então a mucosa do rumen é feita por isso daqui, ó, pelas papilas. Sobre a prega reticular, Tá. eu não entendi muito bem, ela separa? A prega reticular é como se fosse uma divisão. Igual essa sala aqui, não tem uma linha que divide o que é de pedra e o que é de chão? Tem uma linha aqui, ó. Uma divisão, é a prega. Uma passagem ao ósseo e essa linha, esse músculo que está aqui embaixo é chamado de prega. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? O rumen é o mais complexo deles mesmo. Professor, Oi. eu não peguei. Nessa prega reticular é onde fica o ósseo do... Isso, a prega ela é uma das delimitações do ósseo. O ósseo é o buraco, é o espaço. A prega está na parede. É como se isso daqui fosse a prega, ó. Se aqui fosse a prega, eu consigo pegar a prega, eu consigo cortar a prega. E o espaço aqui é o ósseo. O ósseo não corta, né? O ósseo é virtual, é um espaço. Uma passagem. Olha esse artigo. Timpanismo em bovino secundário à obstrução esofágica por limão. Timpanismo, o que é timpanismo? Oi? O que é timpanismo? Não. Oi? Não tem nada a ver com a orelha. E timpanismo é o acúmulo de gás. Tá? Então, vocês podem ler isso daqui como sendo acúmulo de gás em bovinos. O acúmulo de gás vem lá do estômago. Em bovinos, secundário à obstrução do esôfago. Eu falei para vocês que o rumen é uma grande câmara de fermentação. Então ali vai ter fermentação para quebrar a celulose. E vai produzir gás. Esse gás tem que ser eructado. Esse gás tem que sair. Esse animal tem que arrotar. Se ele não arrota, o que acontece com esse gás? Acumula.
Esse gás vai para onde? Não vai para lugar nenhum, ele vai acumular. Até comprimir todos os órgãos e esse animal morrer. Então, o que aconteceu aqui? O animal comia resto da indústria de cítrus e acabou ingerindo limão. Então, olha aqui um limão obstruindo o esôfago. Então, o esôfago cortado. E aqui, ó, dentro do rumen, encontraram vários limões. Então, mostrando que ele comia limão. E aqui, um dos limões entupiu, obstruiu o esôfago. Então, quando ele obstrui, entope o esôfago, o gás não tem para onde ir. Esse animal não consegue eructar. Se esse animal não consegue eructar, olha o que acontece com ele. Ele fica gigantesco, ó. Estão vendo que o lado esquerdo está muito maior do que o lado direito? Por quê? Porque o rumen fica Porque no lado o rumen, o estômago, está ali do lado esquerdo. Ó, gigantesco. Isso aqui é um timpanismo. Olha aqui, esse animal foi remover a pele. Olha assim, o tamanho do rumen. Professor, tem uma técnica de não saturar? Tem. Mas aí Mas é o o quê? problema vai persistir, não? Oi? O problema vai persistir, já que... Vai o quê? Ele vai persistir, já que eu Vamos conversar sobre isso. Ó, assim? Ó. Esse animal estava com timpanismo e um dos problemas foi lá e furou. Só que isso não cura o animal, não trata. Isso é um paliativo, né? Você tirou o gás na hora. Aí você consegue pensar em alguma coisa que você vai fazer para contornar a situação. Mas o acúmulo de gás, ele está lesionando, ele está comprimindo artérias, está comprimindo outros órgãos. Então, primeiro você dá uma esvaziada, aí você vai fazer o que você tem que fazer. O que você perguntou? Entendeu? Eu acho que era essa a sua pergunta, né? Eu dou meio ponto na prática quem vê um erro aqui, nesse artigo científico. Eu vou encher minha garrafinha com água. Quem vai falar Mas primeiro? ele dá meio ponto pra todo mundo, professor. Então não vou dar pra ninguém. Final. Quem vai falar primeiro? Final, eu acho que Quem? acho que é o I final, não é? Que seria causal. Onde? Ali no próximo ao cargo. Porção medial e final. Qual é o erro? Porque o cardio é... Não. É pilórico, não é? Não. Não seria o lavapós Não. Não. É porque essa mucosa está voltando? Isso são limões? Era isso o erro, são batatas inglesas. Não. Dá uma dica. Não, aí. Calma aí, professor. Vou dar até 5. Limões está escrito. 4, 3, É uma coisa melhor. 2, Eu vou fazer a Calma, professor. Porção Um. medial. Não seria logo depois da frente? Não, foi, gente, vamos lá. Na necrópsia, os 5 bovinos apresentavam grave obstrução esofágica por limões nas porções cranial, logo após a laringe, porção medial, entrada do tórax, e porção final, próximo ao cardio. A porção medial é no cardio, no tórax. Eu não vou falar para vocês que fala que depois da laringe está correto, porque não está. Mas eu entendi o que ele quis dizer aqui, que é logo depois do... Usou a laringe como referência apenas. Mas o que está errado aqui não é isso, o feio não é isso. O feio é a porção medial. É a porção abdominal. O que é medial? É o oposto de quê? Medial é o oposto de lateral. No esôfago existe porção lateral e porção medial? Existe porção média. Cranial, média e distal. Cranial, média e distal. Não é medial. Medial é o oposto de lateral. Perderam ponto. Deixaram de ganhar ponto. Alguma dúvida de rumen? Retículo. O retículo é um compartimento relativamente pequeno. Eu adiantei para vocês
como que é a mucosa dele, mas a gente vai mostrar mais à frente. Mas o retículo, apesar dele ser relativamente pequeno, ele clinicamente é extremamente significante, porque tem uma patologia que é relacionada ao retículo que é muito comum. Eu já vi isso, com certeza vocês vão ver isso na vida de vocês. Não é nada incomum. Vamos, para a gente entender essa patologia, a gente tem que entender onde que o retículo fica. Então eu falei para vocês que se aqui fosse o rumen e aqui o esôfago, o retículo está aqui, ó, tá? Ele está aqui. E vocês viram que o ósseo entre o rumen e o retículo não é um ósseo pequenininho, muscular que abre e fecha, não, é uma passagem muito grande. É uma passagem tão grande que muitos autores, principalmente da área zootécnica, chamam essa estrutura de retículo, ao invés de chamar de rumen uma coisa e retícula de outra, chamam de compartimento rumeno-reticular, como sendo um único compartimento, entenderam? Vocês que são veterinários, vocês não vão chamar assim não. Vocês vão chamar o rumen de rumen, porque tem as estruturas características do rumen e as patologias do rumen. E vão chamar o retículo de retículo porque ele também tem a anatomia, a fisiologia e as patologias associadas ao retículo. Mas eu entendo por que chamam de rúmeno reticular, porque ele é muito aberto. É como se a porta fosse sempre aberta, fosse um portão grande. E o alimento, quando ele entra ali no rumen, ele passa para o retículo e passa para o rumen de volta. O alimento fica indo e fica voltando. Por isso que chamam de rúmeno reticular. O alimento vai para o rumen, volta para o retículo, vai para o rumen, vai para o retículo, até que vai para o rumen e em algum momento vai para o omaso. Entendeu? Por isso que alguns chamam de compartimento rúmeno reticular. Qual é a entrada do retículo? Vocês já aprenderam. Qual é o nome do ósseo de entrada do retículo? Ósseo rúmeno reticular. Se eu falei para vocês que o outro componente é o omaso, qual é o nome da saída do retículo? Ósseo retículo omasal. Tá? Ósseo retículo omasal. Então, isso é a lógica mais ou menos essa. Aqui é o rumen, aqui é a parede abdominal, ali a parede do antímero esquerdo inteiro do animal foi removido, né? Tanto do tórax quanto do abdômen. Então aqui a gente está vendo o rumen, aqui a gente está vendo o sulco longitudinal direito, aqui a gente está vendo o saco cego caldo dorsal, saco cego caldo ventral. Conseguem identificar isso? Sim. O esôfago está aqui, ó. Ó o esôfago entrando aqui. E logo que alinhar o esôfago entrando, ó, esse compartimento em formato de meia-lua é o retículo. Agora observem bem, o diafragma ele está aqui, ó. Então o retículo ele está apoiado no diafragma. Entenderam isso? O retículo está apoiado, isso é importante. O retículo está apoiado no diafragma. Você pode mostrar de novo? Posso. Aqui está o tórax. O que limita o tórax do abdômen é o diafragma, é a musculatura, né? É o músculo do diafragma. O músculo do diafragma aqui, ele está aqui, ó. Vem para cá. O retículo está encostado no diafragma, literalmente encostado no diafragma, tá? Fica entre o sexto e o nono espaço intercostal. O que é espaço intercostal? Espaço entre costelas. Então aqui, ó, segundo espaço intercostal, terceiro, quarto, quinto, sexto. Começou o retículo. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Mas aqui, ó, terminou o retículo. Então, mais ou menos entre o sexto e o nono espaço intercostal. Ok? Ele tem também o que a gente chama de face parietal e uma face visceral. No caso do retículo, a gente pode chamar a face parietal de face diafragmática, que é a face que está encostada na parede do diafragma. E a face visceral é quem está encostado no restante. No caso aqui está encostado no rumen. Ok? Lá na prática dá para ver bem isso. Então aqui, ó, é face parietal e aqui face visceral, encostado na outra vista que seria o rumen. Prestem bem atenção nessa anatomia aqui, porque ela diz muito sobre a clínica que eu vou mostrar para vocês.
Olha aqui numa vista dorsal. Numa vista dorsal. Aqui é esquerdo, aqui é direito. O que é isso daqui? Qual parte? É o rumen. Estão vendo esse? Parece um feijão? É o retículo. Tá? Isso aqui é o retículo. O que é isso daqui? É o coração. Olha aqui as válvulas. Tá? Aqui, ó. 4, né? Aqui é o coração. Aqui é o retículo. Estão vendo como o retículo e o coração são perto? Isso dá merda. Vamos ver aqui, ó. Rumen. Retículo. E coração. Aqui é um pedaço do pulmão cobrindo, mas o coração vai até aqui. E essa membrana aqui é o diafragma. Professor, você consegue repetir essa parte de novo? Virada pra mim. Aqui é o rumen. Aqui é o rumen. Aqui é o coração. Aqui um lobozinho do pulmão está cobrindo aqui, mas o coração ele vai até aqui. E essa partezinha aqui é o retículo. Tudo bem? Por que eu estou focando tanto que o coração é perto do retículo? Vocês lembram quando a gente falou sobre plano nasolabial, quando a gente falou de cavidade oral de bovino? Eu falei para vocês que o bovino ele é um animal muito seletivo ou pouco seletivo? Ele é pouco seletivo. Principalmente porque ele tem um plano nasolabial, que é aquele lábio enrijecido. Ele não fica fuçando o alimento e vendo o que é bom, o que é ruim, ele só come. Nessa dele só comer, ele come muita porcaria. E às vezes ele está no pasto, ele come um pedaço de prego, um pedaço de arame, um pedaço de qualquer coisa. E esse prego, ele vai engolir o prego. E o prego vai para o rumen. Só que o rumen é muito grande. O prego ele fica que nem o prego dentro dessa sala. Ele fica boiando, fica indo para lá, para cá. Ele não vai causar grandes problemas ali não, quando estiver no rumen. O problema é quando ele for para um compartimento mais apertadinho. E esse compartimento mais apertadinho, ele ainda contrai. Entenderam? Ele contrai, fica mais apertadinho ainda. E se eu tenho um prego ali, o que vai acontecer? Ele vai furar. Eu posso furar para vários locais. Mas se eu furar para cranial, ele vai atingir quem? O coração. Ele vai atravessar o diafragma e vai atingir o coração. Entenderam? Por que é o problema? Aí eu vou ter um problema chamado retículo, pericardite, de quê? Pericárdio. O que é o pericárdio? É a membrana, né, que reveste o coração. O que é o id? Pericardite. It é o quê? Inflamação. Retículo, pericardite traumática. Traumática por um trauma de um prego. Então existe a patologia chamada retículo pericardite traumática. É um animal que você coloca ele para subir uma rampa. Você coloca ele para subir uma rampa, ele consegue subir. Tá sentindo dor? Tá sentindo dor. Mas ele consegue subir. Porque o peso, ó, tá para baixo. Aí você coloca ele para descer uma rampa, aquele estômago inteiro comprime, aquele prego inteiro comprime o coração e dói uma alfineta mais ainda no coração. Aí ele não desce, ele trava, porque ele está sentindo muita dor. Então uma das provas para ver isso, você coloca o animal para subir ou você coloca o animal para descer. Se ele não está conseguindo descer, existe uma grande chance de estar comprimindo mais aquele prego, furando mais, e por isso que ele não está descendo. A foto aqui, ó, dá para ver um prego ali, ó. Consegue ver? Olha aqui um prego. Estão vendo? Furou aqui, ó. Limites do retículo. Vamos lá, limites do retículo. Aqui é rumen, né? Aqui é retículo. E aqui é o maso. Então qual é o nome desse ósseo? Ósseo, rúmeno. Reticular. E esse daqui? Ósseo. Não, ósseo. Reticulomasal. Meu Deus. Reticulomasal. Olha como é que é a mucosa do omaso. Desculpa, do retículo, desculpa. A mucosa do retículo. Ele forma o que a gente chama de cristas reticulares, que parece esse favo de mel. Então, às vezes, vocês vão comer uma buchada, vão comer alguma coisa
alguma dessas comidas aí que o povo come, você vê isso daqui, ó, você identifica direitinho o prato. Você gosta? Nossa, eu tenho nojo disso. Você vê direitinho isso daqui no prato. Nossa, eu tenho só o cheiro. Só o cheiro já me dá nojo. Vamos lá, gente. As cristas reticulares, o formato disso aqui são cristas reticulares e formam esse espaço que a gente chama de célula. As cristas formam a célula reticular. Mas quando eu perguntar para vocês como é que é o tipo de mucosa do retículo, a mucosa do retículo é do tipo células reticulares. Cristas vesiculares Não, não, desculpa, células não, cristas. Falei besteira, desculpa. Cristas reticulares, tá bom? É em formato de favo de mel, mas não é o nome, tá? É em formato de favo de mel. Se colocar na prova, você consegue. Não, cristas reticulares. Deixa eu ver. Tudo bem? Oi? Não entendi. O povo come. Isso aqui é músculo liso, né? É músculo liso. Lembra que tem músculo liso, tirado cardíaco e esquelético? Isso aqui é músculo liso. Isso aqui é bem único. O que é isso daqui, ó? Suco gástrico. Daqui eu vou falar um pouco menos agora e vou voltar daqui a pouco. Mas vocês lembram do filhotinho? O filhote tem rumen? Não. Tem. Tem ou não tem? Tem. Ele tem retículo? Tem. Ele tem omaso? Ele tem abomaso? O leite tem que ir para onde? Para o rumen? Para o retículo? Para o abomaso, né? Então, se o leite cair no rumen, é ruim. Porque o leite pode cair lá e pode fermentar lá. Se ele fermentar lá, não é legal, ele vai causar um desconforto. Pode causar uma diarreia no animal. E esses animais morrem disso. Então, existe um mecanismo que a gente chama de suco gástrico, que faz com que forma como se fosse uma canaleta, mas eu prefiro explicar para vocês melhor lá na prática, porque é melhor de ver. Forma como se fosse uma canaleta que se fecha e conduz o leite até o abomaso. Então o leite ele não vai cair no rumen, ele não vai cair no retículo, ele não vai cair no omaso, ele vai cair no abomaso. Quando o animal mama, ele coloca a cabeça para o alto, estica essa goteira, esse suco esofágico, pode chamar também de goteira esofágica, ele estica isso. Existem outros receptores também nesse suco esofágico que fazem com que tanto a posição do filhote quanto os receptores estimulam, né, o fechamento dessa canaleta, e essa canaleta vai conduzir o leite até o abomaso, que é onde de fato tem que ser digerido o leite. O leite não tem que ser digerido no rumen, nem no retículo, nem no omaso. É lá no abomaso. Tudo bem? Se porventura tiver uma falha e começar a cair leite lá no rumen, esse animal vai ter problema. Ok? Aqui quando eu coloquei suco reticular, só para voltar um pouquinho aqui, ó, explicar melhor. Suco gástrico é o suco completo, até o abomaso. Suco reticular é a parte dessa canaleta que se encontra no retículo. Aí tem o suco omasal e o suco, só isso, suco reticular e suco omasal, porque ali no abomaso ele já se abre. Alguma dúvida de retículo? Qual é a função do retículo? A gente não falou. O alimento ele fica aí no rumen. Que horas que acabava? O alimento fica aí no rumen, retículo. Rumen, retículo. Estão vendo essas cristas reticulares? Elas formam células com espaço. Quando o alimento vem, as partículas grandes de alimento vêm, elas não entram aqui, porque elas são grandes. Elas voltam. Elas vão e voltam. Quando uma partícula bem pequenininha de alimento, a partícula bem pequenininha indica que aquele alimento já foi macerado, já foi ruminado, já foi fermentado e já é mais denso. Quando a partícula pequenininha vem, ela fica presa aqui, ó. Então o restante volta e esse retículo contrai e manda aquilo para o omaso. Entenderam? Então essas cristas reticulares servem para segurar as partículas pequenininhas que estão prontas para seguir adiante. O que não está pronto para seguir adiante vai voltar para o rumen.
Pode dizer que ele seleciona as partículas pequenas? Exatamente, ele seleciona. É uma seleção física, né? Mecânica. Uma seleção mecânica, onde como se fosse uma vassoura que ficasse ali. Uma vassoura de pelinhos. Coisas grandes vão e voltam, não ficam presos. Coisas pequenininhas vão e vão ficar presos ali. Aí todo o resto volta, vocês têm que lembrar que aquilo é lotado de água. Ali tem dezenas, tipo 50, 60 litros de água ali. Então aquilo vai para frente, vai para cranial, vai para caudal, cranial. E é a água que conduz tudo. E quando vai com partículas pequenininhas caem, ficam presas. A água volta com repleto de capim grosseiro, que ainda não está preparado. E o que está preso aqui vai ser enviado adiante, no outro ciclo de contração do retículo, que vai enviar lá para o omaso. Ok? Omaso. O omaso ele tem um formato de bola. Ou um formato de feijão. Mas na maioria das vezes a gente vê um formato de bola, parecendo uma bola de futebol de salão. E é bem duro, é bem compactado, e vocês vão entender por que ele é bem duro. Aqui novamente é uma vista dorsal. Aqui é antímero esquerdo, aqui é antímero direito. Aqui é cranial, aqui é caudal. Aqui é o quê? Rumen, aqui, retículo e aqui, omaso. Olha como ele é uma bola. O omaso ele invade o antímero direito. O omaso ele invade o antímero direito. E ele recebe o material, deixa eu passar isso aqui adiante. Ele recebe o material que está vindo do retículo. No retículo onde são pequenas partículazinhas que vão ser enviadas adiante. Então ele vai receber essas partículas bem pequititicas. Se o omaso recebe partículas do retículo, ele passa por um ósseo, uma passagem. Qual é o nome desse ósseo que sai do retículo e vai para o omaso? Retículo omasal. Do omaso ele vai para o abomaso. Qual é o nome do ósseo? Omaso abomasal. O que vocês conseguem... O que é isso daqui, ó? Retículo. O que é isso daqui? Omaso. E aqui é abomaso. Vocês já sabem que isso aqui é retículo, vocês não têm dúvida disso. Porque tem essas cristas, né? Agora, o omaso, ele é diferente. O omaso tem lâminas, que a gente chama de lâminas do omaso. Como que é a mucosa do omaso? A mucosa do omaso apresenta as lâminas do omaso. O que são as lâminas do omaso? Parecem lâminas de um livro. Então, se eu pegar posso pegar esse caderno um segundo? A mucosa do omaso parece isso daqui, ó. Parece um grande livro com várias lâminas. Cada folha dessa aqui é uma lâmina. E entre uma lâmina e outra, existe um espaço, igualzinho isso aqui. A gente chama de recesso do omaso. Recesso da lâmina do omaso ou recesso do omaso. Por quê? Alguém sabe dizer? Qual é a função do omaso? Alguém sabe? O omaso, deixa eu mostrar em outra foto essas lâminas. Ó, assim, um corte transversal. E aqui numa peça real. Mas aqui o pessoal também come isso daqui. Eles comem de tudo, né? Isso aqui são as lâminas, tá vendo? Aqui é uma folha, tem um espaço. Qual que é o nome do espaço, professor? Oi, recesso. Aqui é uma folha, aqui é um espaço. Aqui é outra folha, um espaço. Aqui, ó, várias folhas. Se você pegar isso daqui, você joga para lá. Como se fossem folhas de um livro. Essas folhas, essas lâminas, são extremamente fortes, são musculares. E o omaso também é forte. Ele é músculo liso, também é forte. Olha a função dele. O omaso serve para preparar o alimento para enviar para o abomaso. Com que tipo de preparação? Eu falei para vocês que no rumen é lotado de água, porque ele faz fermentação, não foi? O alimento sai do rumen, vai para o retículo, pega as partículas pequenininhas e manda para o omaso. Ali ainda vai com bastante água. O alimento ainda está muito úmido. Igual você pegar... se você pegar fezes de bovino,
pega no chão, são várias partículas de capim. Se você apertar, não solta uma água, essa é a função do omaso. Você já fez isso, né? Não. Essa é a função do omaso. O omaso pega esse bolo de capim fermentado e aperta e tira a água. Essa água vai voltar para o retículo. Por que ele faz isso? Por que ele precisa tirar a água do material ali para enviar para o abomaso? Qual é a função do abomaso? Oi? Então, mas como que ele faz a digestão? Ele fermenta? Como que ele faz a digestão? Como? Como? Com o quê? Com enzimas, com suco gástrico, não é isso? Se você vai numa pizzaria, não, se você vai numa churrascaria e come um pedaço de carne, 1 quilo de carne, come 1 quilo de carne. Aí seu amigo vai lá e come o mesmo 1 quilo de carne, só que seu amigo toma 10 litros de água. Qual que vai digerir mais fácil? O que bebeu 10 litros de água ou o que bebeu só carne? E comeu só carne? Só carne, por quê? Porque eu vou liberar enzimas ali, eu vou liberar ácido. O cara que bebe muita água vai diluir as enzimas, vai diluir os ácidos, entendem isso? Então vai ter menos contato com a carne, vai estar diluído. Então qual é a função do omaso? A função do omaso é tirar a água, deixar o mais seco possível, para não diluir essas enzimas, para não diluir esse ácido. Entenderam? Por isso que é importante o omaso. Então, quando a gente abre o omaso numa necrópsia ou no frigorífico, em algum lugar, quando vocês tiverem acesso, vocês vão abrir o omaso e vão ver que o material lá está extremamente compactado. Está assim, ó. Deixa eu apagar a luz. Olha como o material está compactado, está com cara de seco. Aqui são as lâminas, ó. Aqui é o recesso. Olha que o material está entre as lâminas. Imagina o omaso cheio de lâmina, o material entre as lâminas e alguém pega e torce aquele omaso, aperta aquele omaso. A água sai, vai voltar para o retículo. E aquele conteúdo agora que já está bem seco, vai enviar para o abomaso. Porque o abomaso agora vai liberar ácidos, liberar enzimas, que obviamente vai ter um pouco de umidade, natural, mas não vai diluir a ponto de atrapalhar. Ok? Entenderam? É bonito, não é? Então é a lâmina do omaso? Lâminas do omaso. Lâminas do omaso. Ok? Alguma dúvida de omaso? Vamos lá, a gente está acabando. Que estômago é esse? É o juncão. Qual é a classificação dele de acordo com o número de cavidades? Unicavitário. Ele tem uma curvatura menor, uma curvatura maior. Ele tem um osteodocárdia. Do omaso vocês já falaram, né? Qual é o nome do ósteo que vai passar para o abomaso? Já. Qual é o nome? Ósteo, Omaso, abomasal. Aqui é osteodocárdia, aqui é ósteo do pilórico. pilórico. Ó do cão, osteodocárdia, ósteo pilórico. Osteodocárdia do suíno, osteodocárdia, ósteo pilórico. O pilórico ele sempre está indo embora e chegando no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Ó do equino, osteodocárdia, ósteo pilórico. Olha aqui do ruminante, osteodocárdia, o ósteo pilórico está onde? Aqui, ó, no abomaso, porque é quem vai acessar quem? O duodeno. Então, quais são os limites do abomaso? Está chegando do omaso através de qual ósseo? Ósseo, omaso abomasal. Está saindo do abomaso por qual ósseo? Ósseo pilórico. Se alguém falar abomaso pilorical, abomaso duodenal, não existe. É ósseo pilórico. Entenderam? Lembram lá no terceiro slide, eu falei para vocês, isso aqui chama de estômago verdadeiro, abomaso. Só que eu falei, cara, não chama de estômago verdadeiro, porque na verdade é um compartimento, não um estômago. É uma parte do estômago, lembram?
E o abomaso, ele de fato tem o formato do estômago dos unicavitários. Olha aqui o abomaso. Ó, estômago, abomaso. Não é o mesmo formato? Então aqui no abomaso a gente também vai ter uma curvatura menor, uma curvatura maior, igualzinho no estômago dos unicavitários. Vamos mostrar onde que ele está localizado. Aqui numa vista ventral, então vocês estão vendo ele assim, ó, do lado esquerdo, a maior parte dos compartimentos. E olha aqui, o abomaso, desviado para a direita. Ele está bem aqui no centro, desviado para a direita. Apoiado nesse osso aqui, ó. Qual é o nome desse osso? Externo. Qual é o nome dessa cartilagem ou desse processo que tem aqui? Processo? Isso, cartilagem chifóide. Então, a cartilagem chifóide está saindo do processo chifóide. E quem está apoiado nele é o abomaso. Então, onde que o abomaso está localizado? Exatamente apoiado na cartilagem chifóide ali, no processo chifóide ou cartilagem chifóide. Tudo bem? Aqui ele, ó. Então, aqui está o externo. Aqui vocês conseguem imaginar isso no animal? Ó, aqui é o externo, aqui o tórax subindo, aqui o coração e aqui o diafragma. Ó, o retículo com o coração, aqui o diafragma e aqui o externo. Tudo bem? Lembram que eu falei para vocês de região do fundo, corpo e piloro, lá nos unicavitários? Aqui vai ser idêntico. O que é isso daqui? Retículo. Ósteo, retículo omasal. Aqui o maso. Ósteo, omaso, abomasal. Abomaso. Aqui uma curvatura menor, uma curvatura maior. Ele parece muito, se assemelha muito com o estômago dos unicavitários. Fundo, corpo, e aqui tem o estreitamento, que é a região pilórica, onde tem o ósteo pilórico. E essa porçãozinha aqui diz respeito já ao intestino. Aqui já é duodeno. Tudo bem? Como que é a mucosa do abomaso? A mucosa do abomaso, ela é formada por pregas em formato de espiral. Por isso que a gente chama de pregas espiraladas ou pregas espirais do abomaso. Tá? Fala em completo. Papilas ruminais, cristas reticulares já do retículo, lâminas do omaso e pregas espiraladas do abomaso. Pregas espiraladas. Ou espirais. Ou espiraladas. Por que espiralada? Porque ela tem, lá na prática dá para ver bem isso. Ela é uma prega, como se fosse uma prega de tecido assim, ó. Só que ela faz isso no abomaso. Espiral. Em formato de espiral. Como que é no rumen? Papilas ruminais. Tudo curvatura que você fala, menor e maior. Curvatura menor. O retículo é o que, professor? Cristas reticulares? Isso. Só. Porque reticular já diz respeito a retículo. Então a gente não precisa falar reticulares do retículo. Lembra que no suíno eu falei para vocês do tórus pilórico? A função do tórus pilórico é a seguinte. Aqui eu tenho uma porta. Aqui eu tenho um ósteo pilórico. Uma porta. Aqui eu tenho o meu abomaso ou o estômago unicavitário. E para lá eu tenho o duodeno. Essa portinha aqui, ela tem que limitar a passagem de alimento para lá. Porque ele tem que ficar o máximo de tempo possível digerindo e só vai passar para o duodeno quando já estiver ok. Só que alguns animais não têm o esfíncter, ou seja, a musculatura circular bem desenvolvido, a ponto de fechar e fazer a constricção dessa porta por completo. Então, alguns animais, como os ruminantes e como os suínos, possuem uma outra estrutura chamada de tórus pilórico, que é como se fosse uma massa de tecido. O que é tórus? Tórus significa massa, é massa de tecido. É como se fosse uma massa de tecido que fica aqui, ó,
auxiliando na obstrução dessa passagem. Então agora é muito mais fácil para o esfíncter fechar, porque já tem uma parte aqui ocupando metade da porta, entendeu? Então é isso que serve. Todos têm esfíncter, mas só... Oi? Todos têm esse esfíncter? Ou só o suíno? Todos têm um esfíncter, mas nem todos têm um esfíncter tão bom. No caso dos ruminantes e dos suínos, o esfíncter não dá conta, não é tão eficiente de fechar. Então existe essa outra massa. Aqui, ó. Pensem nisso aqui como sendo o ósteo pilórico. Para eu fechar essa portinha aqui, eu tenho que fechar o esfíncter. O esfíncter é um músculo circular. Eu tenho que fechar por completo. Se eu tenho problema para fechar, eu posso colocar uma massa aqui, ó, no dedo. Agora, um pouquinho que eu fechar, ele já vai obstruir. O meu dedo está representando o tórax pilórico. Quem que tem isso? Os ruminantes e os suínos. Dá para ver lá na prática bem, uma massa de tecido. O abomaso também tem uma patologia associada e relativamente comum, muito relacionada a problemas de cálcio, principalmente no nascimento do filhote, alguma descompensação, o parto. Olha, a mãe pariu e descompensou, ou um timpanismo, qualquer uma dessas situações pode causar uma rotação do abomaso. E o abomaso está aqui, mais ou menos central, desviado para a direita, desviado para a direita, ele pode rotacionar tanto para a direita quanto para a esquerda, para os dois lados. E o que é a rotação do abomaso? É ele sair dali e subir. E quando ele faz isso, ele obstrui, ele gira no seu próprio eixo e obstrui a passagem de alimento. Se ele obstrui a passagem de alimento, vai causar também um timpanismo. Então ali ele vai começar a acumular gás, e isso vai ter reflexo aonde? Vai ter reflexo lá no omaso, reflexo lá no retículo, reflexo lá no rumen, e aquele animal vai aumentando. E existem cirurgias para contornar essa situação, aí você faz uma ancoragem, porque quem tem predisposição a ter rotação de abomaso, quem tem rotação de abomaso, tem predisposição a ter novamente. Então, geralmente, você abre aquele animal, faz uma ancoragem, que é fixar na parede, com linha mesmo, fixar ele ali para impedir que isso ocorra. Então, aqui eu coloquei esse esqueminha, mas esse esqueminha não é muito didático. Mas tem um videozinho aqui que dá para entender mais ou menos. Espera aí. Vocês entendem o que é isso daí? Aqui, deixa eu apagar a luz. Consegue identificar o esôfago? Isso aqui é esôfago? Não, isso aqui é o reto, né? O esôfago é esse aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui é um pedaço do fígado. Pedaço não, é o fígado, basicamente, dele. O abomaso, ele está aqui embaixo, bem ventral. Do outro lado, a gente vai ver, aqui é uma vista direita. Do outro lado, a gente vai ver o rumen, o omaso, uma partezinha dele está aqui, ó, coberta. Então, esse abomaso, ou ele vem para cá, ó, vai se deslocar para cá, ou ele vai se deslocar para lá. Esse vídeo, se eu não me engano, ele vai para a direita. Ele está aumentando de tamanho. Ela foi para a esquerda. Entenderam? Então ele saiu daqui de baixo, ó, e ocupou aqui. Quando ele vem para cá, ele comprime as outras estruturas. Ele comprime, às vezes ele leva junto o baço, ele comprime artérias e vai causar um timpanismo, vai causar outros problemas. Isso é cirúrgico. Lembra que eu falei de suco gástrico? Aqui tem uma foto um pouquinho melhor desse suco gástrico, só mostrando o percurso que o leite faz. E lá na prática dá para ver direitinho isso daqui. E mesmo o animal adulto, ele ainda tem um resquício dessa estrutura. Essa estrutura não funciona no adulto, mas ainda existe um vestígio dela. Então o leite passa por aqui, não cai no rumen, não cai no retículo, não cai no omaso, e ele cai direto no abomaso para ser digerido. E aqui um pequeno resumo das mucosas. Então hoje, se você bater o olho nisso aqui no prato, você sabe direitinho o que é. E as pessoas de fato comem ele desse jeito. Então aqui a gente sabe que é papila ruminal, que parece um carpete.
serve para aumentar a superfície de contato. Aqui, ó, em formato de favo de mel, são as cristas reticulares, então é retículo. Tá? Serve para captar estruturas pequenininhas, para passar adiante. Aqui são aquelas lâminas do omaso, serve para esmagar e tirar a água do omaso, para conseguir preparar o alimento, para mandar para o abomaso, onde tem as pregas espiraladas. As pregas em si não tem uma função de contrair nem nada. Ali é só para ter uma superfície para liberar o suco gástrico. Tudo bem? Então acho que a gente finaliza por aqui. Aí a hora que vem a gente já começa com o texto do Odeno. Fechou, povo?